Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos, boa tarde a todos. Vamos aí dar início a mais uma aula de História. E para começar hoje, vamos fazer aí alguns comentários sobre algumas questões da atividade passada, né? Que aí vocês receberam a ficha com algumas perguntas referente ao tema que nós trabalhamos na semana passada, tá certo? Então, eu vou escolher uma questão para comentar com vocês aqui e as outras eu vou apenas repassar o gabarito, beleza? Então, eu escolhi essa primeira pergunta aí, que fala sobre a República Velha, ou seja, aquele primeiro momento do sistema republicano brasileiro, tá certo? E a pergunta é justamente sobre como ela é caracterizada, ou seja, qual seria, né, a principal característica desse primeiro momento republicano da história brasileira. Então, tem aí como pergunta, né, a República Velha, ele coloca aí um período, né, de 1894 até 1930, foi caracterizada por. Então, qual seria aí a principal característica desse primeiro momento republicano? Vale lembrar que, politicamente, né, essa República Velha ela é muito marcada pelo domínio das oligarquias brasileiras. E quem eram essas oligarquias? Eram justamente as elites, tá certo? Ou seja, os grandes proprietários de terras, né? Os grandes proprietários rurais, principalmente ali do eixo sudeste, pois naquela região era justamente a principal região econômica desse Brasil, naquele momento ali do final do século XIX e do início desse século XX, tá certo? Então vamos ver aí as alternativas para descobrir qual é aquela que mais caracteriza esse primeiro momento aí da República Brasileira. Então, nessa letra A, você tem, foi um período, né, de paz completa em todo o território nacional. Isso aí é totalmente falso, visto que o primeiro momento republicano ele vai ser marcado por diversos movimentos sociais, tá certo? Populares e sociais. Tanto no campo brasileiro, tá certo? Como também no setor urbano. E na aula passada, nós estudamos aí, falamos sobre as principais características dos que tiveram mais impactos, né? Dos movimentos sociais que foram mais impactantes nesse momento daí. E nós aí estudamos as características da Guerra de Canudos, da Guerra do Contestado, da Revolta da Vacina e também da Revolta da Chibata, tá certo? Então, dizer que esse primeiro momento foi um momento de paz completa em todo o território nacional é totalmente falso, visto que diversos movimentos sociais e populares eclodiram, tá certo? Dentro desse nosso país, nesse primeiro momento aí da República Brasileira. Então, letra A está falsa. Letra B, pela alternância de poder entre os partidos estaduais realizado pelo sufrágio universal masculino. Qual é o erro dessa letra B? Ela está falsa. Ele fala aqui, ó, realizado pelo sufrágio universal. O que seria esse sufrágio universal? Seria justamente quando a população por completa ela adquire esse direito de voto, tá certo? Isso daí é falso, porque, de acordo com a Constituição Republicana, né, de 1891, apenas os homens acima de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Então, quando você pensa nas mulheres, quando você pensa também nas populações indígenas, tá certo? Das pessoas analfabetas, também membros da hierarquia militar e também membros de ordens religiosas. Então, esses grupos aí que eu citei, eles estavam totalmente excluídos de participarem nesse processo eleitoral. Então, essa letra B, ela também fica falsa. Letra C, por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888. Essa lei de 1888
é a Lei Áurea, né, que foi promulgada aí no dia 13 de maio e que, a partir dela, nós vamos ter aquele processo de libertação dos escravos, né, a abolição da escravidão. Só que ela está falsa, essa letra C, porque ela diz que nesse primeiro momento republicano, essa população liberta, tá certo? Ou seja, negra, ela conseguiu ascender socialmente, ou seja, enriquecer, tá certo? Subir para um status de maior importância e influência dentro dessa nossa sociedade. Então, isso aí é totalmente falso. Então, resta essa letra D. Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Tá certo? Então, essas elites agrárias, de fato, dominavam tanto a vida econômica como também a vida política desse primeiro momento republicano. Tá certo? E essas elites agrárias são justamente os grandes proprietários de terras, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, que é justamente ali o eixo sudeste desse nosso país, onde estava, né, as principais atividades econômicas, a principal economia que movimentava aí a riqueza brasileira desse momento. Principalmente os proprietários de cafezais, visto que o café, né, era o principal produto de exportação desse momento do Brasil, e também os grandes fazendeiros de Minas Gerais, tá certo? Pecuaristas, criadores de gado e que produziam principalmente leite, tá certo? E também os produtos derivados desse leite. O nome dessa política, de uma forma popular, desse primeiro momento aí, ele fica conhecido como sendo a política do café com leite, que é justamente esse revezamento, essa dominação das elites paulistas que representam os cafeicultores, tá certo? Com as elites mineiras que representam os grandes pecuaristas desse nosso país. Então, essa letra D é justamente aí a letra que vai caracterizar politicamente esse primeiro momento aí que nós chamamos de República Velha. Beleza? As outras questões, eu vou passar aqui o gabarito para vocês. Então, temos aí a segunda questão, letra B, a terceira questão, letra A quarta questão, letra C, e a quinta questão, letra D. Beleza? Então, aí vocês têm o comentário da primeira questão e o gabarito correto das outras 4 questões. Beleza, galera? Pronto. Agora vamos dar aí mais um passo para a aula de hoje e vamos começar a debater um pouco a temática que eu trouxe aí para falar para vocês, né? Para analisar e compreender mais uma parte aí de nossa história, tá certo? Nesse primeiro momento aí da República Brasileira, lá no início do século XX, certo? Então, o tema de hoje é justamente em relação a essa população negra, beleza? E justamente aí essa população negra após o processo de abolição, ou seja, após a Lei Áurea de 1888, tá certo? E a história que vem após desse processo abolicionista é justamente a história republicana, né? É basicamente a história da República Brasileira, que pega o finalzinho do século XIX e todo o século XX, até chegar nos dias atuais, século XXI, tá certo? E dentro dessa temática do negro, né, nesse pós-abolição, nós vamos aí falar sobre as lutas, sobre a resistência, né, dessa população negra em nosso país e também as suas práticas culturais, tá certo? Como é que esse negro ele vai se comportar, né, dentro desse meio social brasileiro, nessa situação de liberto, visto que a escravidão ela vai ser, né, extinta a partir ali de 1888 com a Lei Áurea, tá certo? E é justamente nesse primeiro ponto aí que nós vamos começar a fazer algumas análises. Então, vamos começar justamente aí por essa Lei Áurea de 1888, tá certo?
ela foi promulgada um ano antes da proclamação da República Brasileira, que ocorre no dia 15 de novembro de 1889, tá certo? Então, um ano antes, nós vamos ter aí no dia 13 de maio essa Lei Áurea que vai, né, extinguir a escravidão dentro desse nosso país. Primeiro ponto, o Brasil, ele foi o último país ocidental a abolir o sistema escravista, tá certo? Então você vê aí, você já percebe que a situação dessa população negra dentro dessa realidade social brasileira, ela vai ter essa especificidade, tá certo? Porque o Brasil foi o último país a abolir o seu sistema escravista e, consequentemente, ter essa população negra livre, né, em sua sociedade. Como foi conduzido esse processo de abolição? Será que, de fato, a abolição ela vai garantir um certo privilégio e benefício para essa população negra? Ou ela vai reproduzir antigos laços de poder e dominação, né, que já existiam, né, e que eram tão marcantes em nossa sociedade desde o período colonial? E aí, o que é que vocês acham? Né? Logicamente, uma lei que abole o processo escravista vai trazer alguma forma, né, de benefício, tá certo, para essa população negra, porque, pelo menos juridicamente, ela não pode mais ser vista como um bem material, né, como uma situação de escravo. Então você tem esses benefícios. Mas de uma forma geral, né, como foi que essa população negra ela passa a ser vista, né, pela nossa sociedade e principalmente aí pelas elites dessa nossa sociedade? Então, o primeiro ponto a se analisar é justamente esse. A escravidão brasileira, ela durou em média 400 anos, mais ou menos aí 400 anos, tá certo? E o processo que vai extingui-la é um processo bastante lento, é um processo gradativo. Então, não foi do dia para a noite que essa população negra, ela, né, é concebida, tá certo, com essa lei que abole o sistema escravista. Então, primeiro ponto para que você possa analisar essa questão da abolição é um processo lento, é um processo gradativo, tá certo? E ele foi lento, ele foi gradativo, justamente porque os interesses que estavam em jogos era justamente o quê? Defender os interesses e os privilégios das elites proprietárias, né, que possuíam a terra e que possuíam também o escravo como a sua propriedade, tá certo? Então você tem aí um processo, né, de abolição que é conduzido, que é liderado pelo Estado brasileiro, tá certo? No caso, o Estado Imperial Brasileiro, né? O Brasil não era ainda uma república quando, né, essa questão da escravidão e de sua abolição começa a ser debatida pelo governo, pelo Estado brasileiro. O Brasil ainda era governado por Dom Pedro II, né, num sistema da monarquia, beleza? Só que o maior interesse, né, defendido nesse processo não foi o da população negra, que até então era escravizada. Foi justamente aí o da população, né, das elites proprietárias, tá certo? Então é um processo lento e é um processo que vai defender muito mais os proprietários, tá certo? Que estavam ali, né, perdendo a sua propriedade escrava, do que de fato aquela população negra que até então era escravizada, tá certo? Um segundo ponto é que essa abolição ela foi conduzida pelo Estado através de leis. Então foram promulgadas ao longo do tempo diversas leis que gradativamente, que lentamente vão justamente abolir esse sistema escravista. Então bora conhecer aqui quais foram essas leis. Então nós vamos ter aí a primeira lei. Ela foi escrita, né, ela foi feita em 1833, tá certo?
mas ela só vai ser colocada de fato em prática em 1850. E aí nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela vai proibir, tá certo, o comércio atlântico de escravos. Então o escravo ele vinha do continente africano. Então você tinha todo um comércio atlântico que abastecia essa América e o Brasil dessa população escrava. A partir dessa lei, Eusébio de Queiroz, em 1850, que ela entra em prática, nós vamos ter a proibição desse comércio. Então, legalmente, oficialmente, não chega-se, tá certo? Não chegam mais escravos comercializados da África para esse Brasil. Beleza? Então essa aí foi a primeira lei que vai dar início, que vai ser o primeiro passo a diminuir essa população escrava e, consequentemente, levar ao processo de abolição total. Tá certo? Segunda lei. Ela foi promulgada em 1871. É a lei do ventre livre. O que é que essa lei diz? Os filhos de escravos nascidos, tá certo? A partir da promulgação dessa lei, eram livres, porque tinham sido gerados em um ventre livre, tá certo? Então, a partir de 1871, os filhos que os escravos possuíam, que estavam sendo gerados a partir dessa lei, nascidos, a partir dela, a partir da promulgação dela, nasciam livres. Os seus pais eles continuavam sendo escravos, mas o filho ou os filhos se tornavam aí livres, tá certo? A terceira lei, então essa foi a segunda, a terceira lei de 1885 é a lei do sexagenário, tá certo? E essa lei falava o quê? Que escravos acima de 60 anos estavam libertos. Então, aquele negro, aquela negra que conseguisse atingir os 60 anos, automaticamente recebia a alforria, tá certo? Pela lei estava ali liberto. Então, aí você tem essa terceira lei, que foi promulgada em 1885. E a quarta e última lei, de 1888, a famosa Lei Áurea, tá certo? Assinada ali pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no 13 de maio de 1888, e com ela extingue de fato aí essa escravidão, tá certo? Então, a partir dessa Lei Áurea, a partir do 13 de maio de 1888, a população negra, tá certo? Não poderia mais ser escrava dentro desse nosso país. Um ano após essa lei, em 1889, no dia 15 de novembro, a monarquia brasileira cai, tá certo? Através de um golpe político, de um golpe de Estado, liderado pelos militares e apoiado pelas elites latifundiárias desse nosso país, dão um golpe na monarquia brasileira, retiram Dom Pedro II do poder dentro desse Brasil, implantam o sistema republicano, e aí nós vamos ter o início dessa primeira república brasileira que nós chamamos de República Velha, que vai até o ano de 1930, tá certo? Então, dentro dessa república, essa população negra, ela é liberta, Ela não é mais, pelo menos juridicamente, considerada escravos, tá certo? Agora veja, não quer dizer que a partir do 13 de maio de 1888, todo o preconceito que foi construído em torno da escravidão, tá certo? Toda a violência que foi construída em cima desse sistema, tá certo? Toda a exclusão que a escravidão proporcionou para essa nossa sociedade, principalmente para essa população negra, não quer dizer que tenha de fato acabado, tá certo? A lei veio, a abolição ela existiu de fato, mas a nossa sociedade ela não rompeu com a estrutura
escravista da noite para o dia, principalmente quando você pensa nesse processo, né, da violência que o sistema da escravidão produziu em nossa sociedade, no preconceito, tá certo? Tanto racial como também cultural, e na exclusão, né, que essa escravidão trouxe para essa população negra, né, dentro dessa sociedade brasileira. Beleza? Então vamos aí analisar essa vida pós-abolição dessa população negra, né? A vida de negros e negras dentro aí desse momento pós-abolição. Então nós temos uma sociedade, né, o Brasil, que foi justamente aí construído em cima desse sistema escravista, né? Um sistema altamente violento, né, excludente e automaticamente que gera na nossa mentalidade, né, na consciência coletiva desse brasileiro, essa questão do preconceito, né, que é racial, a questão de cor, tá certo? De cor da pele, e também cultural. Os elementos culturais que ligam essa população negra, que ligam, né, historicamente a sua ancestralidade, tá certo? São elementos bastante, né, alvos de preconceito. Quando você pensa, por exemplo, né, as religiões brasileiras, né, que têm origem nessa ancestralidade negra, africana, tá certo? São religiões que sofrem muito preconceito ainda hoje na nossa sociedade atualmente, tá certo? E também outros elementos. Então, essa escravidão, né, que durou em nosso país, em média, mais ou menos 400 anos, ela não foi totalmente rompida com a lei que a aboliu, tá certo? Então, o preconceito ele continuou muito forte dentro desse nosso meio social. A violência em relação a essa população negra, tá certo? Violência, quando eu falo, a violência social, a violência sexual em relação às mulheres negras, tá certo? E também a questão da intolerância, né, em relação à cultura dessa população negra que se mescla com a cultura brasileira, né? Esse negro, né, ele tem uma grande contribuição na formação tanto da nossa sociedade como também da cultura brasileira, tá certo? Então quando você fala de cultura negra, você está também se referindo à cultura do Brasil, né? À cultura do povo brasileiro, e que sofre tanta intolerância, que sofre tanto preconceito até os dias atuais, tá certo? Então, se hoje nós encontramos ainda atos racistas, atos de intolerância, né, em relação à cultura dessa população negra, imagine isso no momento ali posterior a esse processo abolicionista, né? Imagine aí a vida desse negro nesses primeiros momentos da República Brasileira, lá no início do século XX. Então, o preconceito ele era muito mais, né, acirrado. A intolerância, a violência era muito mais acirrada em cima dessa população. Então, a vida desse negro, dessa negra, não foi nada fácil. Tá certo? Não é hoje e nem foi em épocas passadas, tá certo? Então, uma grande marca da nossa sociedade ainda, né, infelizmente, ainda possui essa grande marca, em relação a essa questão do preconceito racial e também cultural, né, dos povos negros que formam e que fazem parte desse Brasil, né? São brasileiros assim como eu e vocês, tá certo? Então, essa elite brasileira, né, quando você pensa ali o início do século XX, essa elite brasileira, né, ou seja, os grupos pensantes, né, aqueles grupos da nossa sociedade que tiveram acesso à educação, tá certo? Que se formavam, né, que faziam universidades na Europa e voltavam para esse Brasil, né? Eles começaram a formar um grupo de letrados, né, de intelectuais, tá certo? E essa elite branca, né, de cor de pele branca, ela não se sente negra, ela não se sente pertencente, né,
como sendo descendentes, né, de uma herança cultural negra desse Brasil, tá certo? Então essa elite ela vai se sentir justamente europeia, né? Ela vai se sentir totalmente europeizada, tá certo? Então a cultura que ela almeja é uma cultura europeia. Então ela enxerga esse Brasil, ela observa a nossa sociedade com esse olhar preconceituoso em relação ao povo brasileiro, tá certo? Principalmente as camadas mais pobres, que eram negros, tá certo? Que vinham ali, né, de uma alforria, de um processo de libertação, tá certo? E uma coisa também que deve se colocar em pauta é que a abolição ela foi conduzida pelo Estado monárquico brasileiro, mas não foi nada dado, tá certo? Ninguém deu a liberdade a esses negros e negras. Logicamente que historicamente, ao longo da história brasileira, tá certo? Eles conquistaram esse espaço, eles conquistaram essa liberdade, tá certo? Só que como foi conduzido esse processo é que serviu justamente para excluir essa população negra, em vez de inserir essa população negra de fato em nosso meio social, criando oportunidades, tá certo? E dando aí oportunidades para que ela pudesse ascender, né, socialmente dentro desse Brasil, tá certo? Mas isso, por que foi assim? Foi assim porque a nossa elite ela não se sente negra. Ela não quer se sentir negra, tá certo? Ela não quer ter nenhuma aproximação com esses elementos culturais, né, dessa população negra que formou e que forma esse Brasil. Então ela tem uma visão totalmente preconceituosa, intolerante, tá certo? Em relação a esse povo brasileiro, em relação aos elementos da cultura negra que formam esse Brasil, esse nosso país, tá certo? Então é uma elite que ela se sente europeizada. Então, automaticamente ela vai o quê? Ela vai negar. Então esse negro, essa negra e sua cultura é negado. Nós temos uma negação cultural, né, na formação desse Brasil por parte dessas elites intelectualizadas, tá certo? Que se viam muito mais europeias do que de fato brasileiras, tá certo? Então, socialmente falando, culturalmente falando, essa população negra ela foi totalmente excluída e aí ela vai cair às margens, né? Então você tem um processo abolicionista, mas em vez da nossa sociedade inserir com dignidade essa população negra, ela vai excluí-la, ela vai marginalizá-la, tá certo? Então, essa é a situação desses negros e negras nesse momento aí pós-abolição, beleza? Aí de um lado você tem que os escravos, né, que esses negros e negras viveram, né, mais ou menos aí ao longo da história desse Brasil 400 anos de escravidão, tá certo? E quando você pensa por outro lado, se eles eram escravos, eles não tiveram como acumular bens, tá certo? Bens materiais, tá certo? Eles não tinham como, porque eles eram escravos. O que eles produziam de riqueza ficavam para seus donos, né? Ficavam para seus proprietários, beleza? Não tiveram acesso à educação e nem a novas experiências de trabalho. Então, a maior parte dessa população negra, tá certo? Eram formadas por camponeses, né? Que trabalhavam no campo, ali na economia açucareira, na economia do café, tá certo? E não tiveram novas experiências, né, para se aprender novas formas de trabalho, né, para ter acesso a uma educação e com isso, né, atingirem uma certa ascensão dentro dessa sociedade brasileira. Tudo isso foi negado para ela, tá certo? Para essa população negra. Então, o sistema escravista
traz essas consequências para esse Brasil e para esse grupo, que é justamente uma grande parte da nossa sociedade, certo? Então vamos pensar um pouco aí. A história brasileira, tá certo? Dessa população negra liberta é apenas de 133 anos. Então, quando você pega da Lei Áurea, né, de 1888 até 2021, atualmente, nós temos aí apenas 133 anos de história desse Brasil, em que esse povo negro, em que negros e negras são libertos, tá certo? Então, a maior parte de nossa história, mais ou menos 400 anos, esse negro e essa negra era escravo, beleza? E quando você pensa que a prática da intolerância, que a prática do racismo, tá certo? Se torna um crime inafiançável apenas pela nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, tá certo? Então, apenas em 1988 é que o racismo, né, a prática do racismo, passa a ser considerado um crime inafiançável. Então, veja como a história dessa população negra dentro desse Brasil não é nada fácil, tá certo? E tudo isso aí foi conquistado em cima de muita luta, de muita persistência, tá certo? De negros e negras que clamam, né, justamente um espaço, respeito, dignidade dentro dessa nossa sociedade, tá certo? Então vamos aqui continuar. Em relação à formação social desse Brasil, né, do povo brasileiro. Então, nós somos um povo, nós somos uma sociedade, né, que possui uma grande diversidade étnica e cultural. Isso foi construído, né, dentro do processo de colonização portuguesa. Então, quando você pega, né, o que forma essa nossa sociedade, então você vai ter o branco, o europeu, o português, você vai ter o índio, né, que é o nativo, né, da terra brasileira, que habitava essas regiões antes da conquista europeia, e o negro, que foi o imigrante. Aquele que vem lá do continente africano de forma forçada, né? E chega aqui na situação desse Brasil como o escravo. Então, a mescla, né, dessas culturas, dessas etnias, né, é o que forma essa nossa sociedade. E aí cria-se o conceito ali de sociedade miscigenada. A questão da miscigenação, que é a mistura, é a mescla, tá certo? E essa mistura, ela se dá por um processo de relações sexuais, né? Então, o branco, ele vai se relacionar sexualmente com índios e principalmente aí com negros, né? Com negras, tá certo? E aí cria-se essa mistura, essa diversidade, essa miscigenação. Só que tem um ponto de extrema importância que deve ser levantado, tá certo? Analisado e compreendido. Essa miscigenação que ocorre na sociedade brasileira não é algo natural, né? O português não se misturou com índios e com negras de uma forma pacífica, de uma forma natural, né? Aí você tem o quê? Um processo de extrema violência. Então, em cima dessa miscigenação, nós temos o mito dessa miscigenação. E por que o mito dessa miscigenação? Porque essa mescla entre essas culturas, entre essas etnias que formam, né, essa nossa sociedade, se deu através de uma exploração sexual em cima de índias e em cima de negras, principalmente. Então, você tem um processo de violência, de estupro, tá certo? Então, a nossa sociedade, essa miscigenação, que é tão falada, essa diversidade, é resultado de estupros que aconteceram em índias e negras, principalmente. Então, não é um processo natural, né?
A negra não se deitou com um homem branco por livre e espontânea vontade. Ali você tem uma relação de poder do proprietário e da escrava, do dono e do bem material. No caso, a escrava, certo? Então você tem essa relação de poder, você tem essa exploração, essa violência sexual que é o estupro. E a partir disso é que a nossa sociedade ela foi construída através de uma extrema violência, que o próprio sistema escravista traz consigo, tá certo? E através dessa violência sexual, através desse estupro, é que o Brasil se torna esse país miscigenado, nessa diversidade cultural. Então, a miscigenação, ela não deve ser romantizada, como muitas vezes é. Aí quando você pega os livros de história, por exemplo, tá certo? Romantizam esse processo da miscigenação. E não deve ser criticada, né? Deve ser analisada e compreendida criticamente, como um processo de relação de dominação, primeiramente, do homem branco, do proprietário, em cima da sua escrava, e também ali uma relação patriarcal do homem sobre a mulher, uma relação machista também aí, que é outro elemento, né, bastante forte na formação da nossa sociedade, tá certo? Então, se a nossa sociedade ela é muito intolerante em relação a essa população negra, em relação à cultura negra, ela também é muito machista, né, em relação ao direito, né, à luta das mulheres de uma forma geral por igualdade, tá certo? Então, se temos um mito em cima desse processo de miscigenação, beleza? Isso não ocorreu naturalmente. Isso foi um processo de extrema violência e, inclusive, violência sexual. O estupro, tá certo? Né, que conduziu esse processo aí de mescla desses elementos que se tornam a base, né, da nossa sociedade historicamente. Beleza? Então, através dessa romantização, né, desse processo de miscigenação, nós vamos ter o quê? Que, historicamente, o estupro lhe foi naturalizado. Tá certo? Que a violência ela foi naturalizada. Que essas relações de poder elas foram totalmente naturalizadas. Relação de poder de proprietário em relação ao escravo, do homem em relação à mulher, do branco em relação do negro, tá certo? Então, todas essas formas de violência foram romantizadas, foram naturalizadas ao longo de nossa história. Isso deve ser questionado, né, para que a gente possa, de fato, superar essas questões, né, que estão diretamente relacionadas ao processo escravista. Tá certo? Então, como é que nós situamos esse negro e essa negra nessa sociedade brasileira? Então, nós temos aí, né, um meio social marcado pela exclusão e pelo preconceito em relação a esse negro e essa negra, tá certo? Essa população negra é a que se encontra, até nos dias atuais, em maior vulnerabilidade, tá certo? Porque ela está vulnerável, porque historicamente a escravidão destruiu com ela, tá certo? Que historicamente essa nossa sociedade sempre foi intolerante e preconceituosa, beleza? E que não deu oportunidades para que esse negro e essa negra ascenda socialmente. Então, se hoje nós temos uma maior representatividade dessa população negra, isso é resultado de muita luta e de muita conquista dessa própria população negra, através da atuação, principalmente aí, dos movimentos sociais, ao longo desse século XX, tá certo? Então aí, ó, os movimentos sociais na construção dessa identidade negra, né? Você se orgulhar pela cor de sua pele, pelo seu cabelo, né? Pela sua identidade. Então, isso é uma coisa de afirmação hoje em dia, tá certo?
Isso foi construído, né? Foi construído através de muita luta, tá certo? E também, né, a atuação desses movimentos sociais, o movimento negro principalmente, na construção de uma representatividade negra, tá certo? De você se representar desse negro que está na TV, por exemplo, não enquanto em uma situação de submissão, mas sim em uma situação de destaque na nossa sociedade. Então, isso gera representatividade, beleza? Isso tudo passa por uma construção histórica de muita luta, de muita resistência, tá certo? Que esse negro, que essa negra realizou aí dentro desse Brasil. Isso não está ainda acabado, é apenas o início. Tem muita coisa aí ainda por vir, tá certo? Temos que mudar ainda muita coisa, temos que superar ainda muitas questões para que possamos de fato viver em uma democracia, tá certo? Então nós não podemos falar em democracia sem antes superar essas outras questões, sem antes de fato a gente lutar e ter a consciência de uma luta pela igualdade de direitos, tá certo? Em relação a indígenas, em relação a negros, em relação a homem, em relação a mulher, beleza? Nós não podemos pensar em democracia sem também pensar em uma justiça social que possa trazer, que possa levar justamente a essa ascensão social desse negro e dessa negra, tá certo? Então temos que ter a luta pela democracia, pela liberdade, tá certo? É uma luta que traz uma consciência antirracista. É uma luta que também traz uma consciência antimachista, tá certo? Então são questões que nós temos ainda que superá-las e nós vamos superá-las através da construção, através da luta, através da resistência, através desse debate que deve ser amplo e que deve se espalhar por toda a nossa sociedade, tá certo? Então esse debate ele está apenas começando e aí nós vamos dar continuidade a ele. Beleza, galera? Então é isso, chegamos aí ao final de mais uma aula nossa, tá certo? E é isso. Valeu pela participação, valeu pela atenção. Um grande abraço a todo mundo e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.